bem? Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Nelson Ramos e nós vamos dar continuidade neste momento ao estudo que nós estamos falando sobre como fazer a obra de Deus. Quais são os requisitos espirituais que nós precisamos para executar a obra de Deus com bom êxito. Anteriormente, no áudio anterior, nós falamos então sobre a maneira de se fazer a obra de Deus com o primordial, aquilo que mais se exige, que é o Espírito Santo, que é nascer de novo. Nascer de novo é a condição básica para aqueles que querem, então, fazer a obra de Deus. A partir do momento que nós, então, nascemos de Deus, a partir do momento, então, que nós nascemos do Espírito Santo, nós, então, passamos a ser candidatos à obra de Deus. É lógico que é necessário que Deus confirme em nosso coração, confirme em nós esse desejo de fazer a obra de Deus, esse desejo de fazer com que o sobrenatural de Deus venha se manifestar na nossa vida. E a partir do momento que existe essa confirmação, a partir do momento que existe então a concretização desse chamado na nossa mente, na nossa alma, e nós então tendo o Espírito Santo, nós começamos então a delimitar ou a colocar em prática o nosso, como o apóstolo Paulo diz, a nossa esfera de atuação, onde nós iremos então agir com esse chamado. E como eu disse no áudio anterior, existe fazer a obra no altar e no átrio. Agora chegou o momento de nós sabermos sobre a diferença entre o átrio e o altar. De uma maneira geral, muitas pessoas elas criam dentro da igreja, entre os cristãos, uma divisão sobre valores. Muitas pessoas que não buscam um esclarecimento pensam que a obra de Deus ela é relatada somente, ou ela é feita somente no altar. De forma nenhuma a obra é feita somente no altar. Pelo contrário, a obra de Deus ela é realizada nos 4 cantos da igreja física, em todos os setores da igreja. A obra ela é realizada. É lógico que do altar é da onde flui as bênçãos, os milagres, as respostas, mas tudo de comum acordo com toda a organização da igreja. Ou seja, eu faço a obra de Deus, eu faço a vontade de Deus em todos os setores físicos da igreja. Porque a igreja propriamente dita somos nós. Agora, existe a organização institucional igreja, que é a igreja física. Então, a obra ela é realizada tanto no altar quanto no átrio e nas demais dependências da igreja. Então é um erro, grotesco pensar que a obra de Deus só é feita em cima do altar. Imagina só, existem lugares que têm doutrinas que aos sábados eles não trabalham, não fazem nada, né? Já pensou se todo mundo fosse assim? O que seria dos outros afazeres? O que seria
Então, quem cuidaria dos doentes, dos acidentados, se todo mundo parasse no sábado? Quem que ia dirigir ou conduzir os ônibus, os Ubers, né? Ou seja, se é feita uma ação em todos os lugares. E da mesma forma, então, é na obra de Deus. Da mesma forma, nós vemos isso na organização da instituição física chamada igreja. Quando eu digo instituição física, é porque existe a igreja espiritual, que somos nós. Existe a igreja física. Nós somos a igreja espiritual e o ambiente em que nós nos reunimos é a igreja física. Então, quem é escolhido ou chamado por Deus para servir no altar vai ter um procedimento. E aqueles que são chamados para servir no átrio, outras atitudes. Agora, servir é o mais importante, independente do local. Então, a pessoa tem que estar consciente que ela é uma serva, seja no altar ou seja no átrio. Então, se a pessoa foi chamada para servir no altar, que ela dê o melhor. Se ela é chamada para servir no átrio, que ela dê o melhor. E nós temos então a certeza que o mais importante para o servo, o mais importante para aquele que está a serviço do Senhor Jesus na obra de Deus, é servir de todo o coração. É servir, como diz a palavra de Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Então, onde a pessoa vai servir a Deus, não tem problema o local, desde que ela faça o seu melhor. Então, fazer a obra de Deus é fazer o melhor aonde você estiver. Então, muitas pessoas, elas fracassam na obra de Deus porque elas ficam selecionando lugares e não dão a justa atenção aonde ele está nesse momento, aonde ele está naquele exato momento. Então as pessoas não vão atuar ou fazer a obra de Deus com excelência de qualidade, porque ficam servindo de qualquer jeito, pensando ou focando em outra área. Sendo que Jesus, ele diz: sede fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Então, servir a Deus é independente se é no altar ou se é no átrio. Agora, se eu estou servindo no átrio e tenho fé de um dia ser chamado para o altar, eu tenho que fazer o meu melhor no átrio. Porque como que eu vou chegar no altar se eu não dou o meu melhor no átrio? Como que eu vou chegar a ser um excelente obreiro se eu não sou um excelente membro? Como ser um excelente pastor se eu não sou um excelente obreiro? Como ser um excelente bispo se eu não sou um excelente pastor? Então eu tenho que fazer o melhor. Eu tenho que me lançar de uma forma onde, independente de onde eu esteja, eu vou servir com qualidade. Seja no altar ou seja no átrio. Porém, é claro, que se você der o seu melhor, Deus, ele abençoa você. Porque o nosso Deus é galardoador. Ou seja, ele é recompensador. Ele faz com que as pessoas sejam abençoadas. Sejam, então, merecedoras através da fé. Quem que merece? Ninguém merece. Mas a Bíblia diz que o justo vive pela fé. O justo será acumulado de bênçãos. Então, olha só como é importante servir a Deus de toda a alma, de todo o coração, de toda a força, independente se eu estou no altar ou se eu estou no átrio. Se eu estou como jovem, se eu estou como evangelista, se eu estou como um obreiro, um colaborador, se eu estou como um pastor auxiliar, se eu estou como um pastor titular, se eu estou como bispo. O título, ele não vai influenciar em nada, a não ser na organização da igreja. Agora, o que vai fazer toda a diferença?
é independente do título, eu servir com toda a alma, com todo o coração, com toda a certeza, com toda a ousadia, fazendo que o sobrenatural de Deus venha sobre a minha vida. Então o primeiro passo seria nascer de Deus. O segundo passo, saber onde eu vou servir, se é no altar ou se é no átrio. Então, a partir do momento que eu já sei onde eu estou servindo, onde eu iniciei os trabalhos espirituais da obra de Deus, nesse determinado local, eu dou o melhor. Eu faço o meu melhor. Eu dou o meu melhor de uma forma assustadora. E eu tenho certeza da bênção de Deus. Por quê? Porque não só eu vou ser abençoado, como também aqueles a quem nós estivermos cuidando vão ser abençoados. Amém? Então esse é o segundo áudio desse estudo de como fazer a obra de Deus. Deus abençoe você grandemente. Nós vamos preparar o próximo áudio e você vai ser muito abençoado. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.